Boa noite, Zé Geraldo, boa noite a todos que estão acompanhando esse programa. É uma satisfação estar aqui, quero agradecer vocês pelo convite, né? Para a gente falar um pouco sobre o hospital, né? Sobre a Fundação Santa Ritense de Saúde e Assistência Social, especialmente, né, nesse momento difícil que nós estamos atravessando como sociedade, como humanidade, né? E o hospital tem um papel de fundamental importância nesse momento, né? Em particular, aqui em Santa Rita, nós estamos num momento muito delicado, que nos gera grandes preocupações, né? E estamos nos desdobrando em esforço, toda a equipe do hospital, para oferecer um atendimento adequado para a população, né? E a gente depois pode falar um pouco mais sobre essa situação, né? Eu quero aproveitar para dizer que, um tempo atrás, nós estávamos vendo um registro, né? O Antônio Carlos Goulart estava lendo sobre algumas atas de reunião do passado aí da Fundação, e logo que a Fundação, no início das atividades da Fundação, tinha uma ata lá que tinha um registro dizendo que a Fundação estava com um problema de dívidas, né? Então, na ocasião, nós brincamos ainda, falamos, nossa, então, desde o início, sempre teve problema de dívida, né? Porque um dos grandes desafios do hospital sempre foi o aspecto financeiro, né? E continua sendo, embora a gente, felizmente, tenha conseguido uma situação de bastante equilíbrio, né? Mas não é fácil, é um desafio permanente, principalmente porque os valores que o SUS paga são defasados, né? E, então, a forma como muitas cidades estão conseguindo para financiar suas atividades de hospitais filantrópicos é exatamente mobilizando a população para apoiar essas entidades, né? E aqui em Santa Rita, a gente, felizmente, conta com o apoio da população, só que a gente, para continuar evoluindo cada vez mais, a gente precisaria de um apoio cada vez maior, né? Mas isso a gente tem que ir conquistando ao longo do tempo, através de serviços adequados e de boa qualidade, né? Nós somos apenas uma pequena, o período que a gente vai estar lá, né, nós somos uma pequena parcela nessa história longa da Fundação, né? Mas a gente tem uma responsabilidade enorme no sentido de que nós precisamos ajudar a construir não apenas o presente, mas preparar o hospital para o futuro, né? Teorias, hoje nós temos uma equipe médica muito maior do que nós tínhamos quando entramos. A gente tem uma equipe de cirurgia com vários cirurgiões, temos médicos, GOs, presentes 24 horas, 7 dias por semana, presencialmente lá na maternidade, né? Temos no pronto atendimento, por coincidência, a partir de ontem, até ontem nós tínhamos 2 médicos durante o dia e um médico à noite. A partir de ontem nós passamos a ter 2 médicos das 7 da manhã até a meia-noite. E aí só à noite é que fica um único médico, porque realmente aí não há necessidade, né? E temos várias atividades, por exemplo, nesse momento tem o CASIR, que é o Centro de Atendimento de Síndromes Respiratórias, que tem o apoio da Prefeitura, né, para ser instalado, e que atende todos os pacientes de Santa Rita que têm problemas de contaminação ou suspeita de contaminação com Covid, né? Então, existe um grande esforço, as coisas têm evoluído, a gente conseguiu fazer muitas melhorias, todo o hospital foi reformado, a estrutura física foi reformada. Nós temos, graças ao apoio da própria prefeitura, do deputado Bilac Pinto, da Câmara dos Vereadores e de muitas pessoas da sociedade santarritense, a gente conseguiu melhorar muito a parte de equipamentos, de infraestrutura. Breve registro sobre a situação relacionada à Covid, né? Lá no início da Covid foi criada uma UTI com 10 leitos, essa UTI está funcionando a pleno vapor.
até agora foram atendidas na UTI perto de 170 pessoas com Covid, né? A gente tem um índice de óbitos aí de 30 e poucos por cento, que é um índice considerado muito excelente, porque em muitos hospitais com muito mais tradição, a média brasileira é bem maior que isso, né? Está muito grande, né? Então, essa é a situação desse momento. Nós estamos trabalhando muito, a equipe lá está tremendamente dedicada. Agora, é fundamental que a população siga as recomendações de usar máscara, usar álcool gel, lavar as mãos dentro dos preceitos aí de lavar durante 30 segundos, e manter o distanciamento, né? Evitando festas, evitando aglomerações, porque se isso não acontecer, a nossa situação vai ficar cada vez mais complicada, né? Então, a gente faz um apelo para a população nesse sentido, ok? O seguinte, hoje a legislação de filantropia do governo estabelece que, no caso dos hospitais, né, 60% do atendimento tem que ser SUS, né? Atendimento sem custo para os pacientes, né? Agora, e os outros 40%, ele pode ter atendimentos de particulares, de planos de saúde, né? O que os hospitais lutam é para conseguir fazer os 40%, porque o atendimento que se faz de particulares e planos de saúde gera receita para que se cubra pelo menos parte do déficit do SUS, né? Esse é o grande esforço. Quando nós entramos no hospital, esse número era muito baixo. Devia ser 92%, 93% SUS, né? Com todo o trabalho que tem sido feito, hoje nós estamos aí na casa de 80% aproximadamente SUS e 18%, 20%. Agora, no período da pandemia, isso caiu, tá? Porque como nós não estamos fazendo cirurgias eletivas, tudo isso caiu muito a receita. Então, o SUS cresceu. Da Fundação diz que, quando ela começou, ela foi criada nessa que você chamou de assistencial aí, que era para ser exclusivamente atendimento não filantrópico mesmo, né? Aí o que acontece? A gente tem uma preocupação, né? Nós fizemos melhorias nos hospitais, assim como nós fizemos melhorias para particulares e para as áreas não SUS, nós também fizemos melhorias para SUS, né? O conselho tem a fundação é formada por 26 entidades de Santa Rita, né? Entidades ligadas mais à área de assistencial mesmo, de filantropia, escolas, né? E essas são, digamos, os eleitores da fundação, são os que acompanham o trabalho, né? 12/36. Então, você fala assim, uma UTI de 10 leitos precisa ter 5 técnicos de enfermagem. Só que, na realidade, não são 5, são 20. Né? Porque são 4 turnos. Então, aí você vai pegando, tem vários profissionais. Então, o custo da estrutura da UTI é um custo caro. Agora, o grande desafio tem sido a parte de medicamentos. Né? A gente vê aí na televisão falando de kit de intubação, está faltando kit de intubação, né? Os preços dispararam, para vocês terem uma ideia. Aí a gente vê assim, eu vou contar uma historinha para vocês real, né? Que com os preços, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem um dos medicamentos lá que você compra aí hoje na faixa de... Normalmente o preço dele é na faixa de 15, que antes da pandemia eu nem sei qual era o preço, achei até que era menor. Mas hoje você compra por R$15 a ampola, alguma coisa assim, R$20, né? Seria um preço bom hoje para se conseguir. Num momento mais crítico que nós tivemos, nós chegamos a pagar R$80 a ampola, né? Agora, você imagina, se você tem um paciente que digamos que de um medicamento, ele está custando R$80 a ampola, você precisa de 20 ampolas para ele no dia,
aqueles 1.600 recebidos pagou só esse medicamento, não pagou os outros, né? Então, realmente, isso aí é um desafio, equilibrar essas contas, né? As delas são maiores, né? A gente usa lá no hospital, nós somos o único hospital da região que tem essas alternativas. A gente usa o capacete lá, que é uma coisa para tentar evitar a intubação, né? Inclusive, um registro importante é que, recentemente, a loja maçônica nos doou 10 unidades do Elmo, né? Que já estão em uso, e em pleno uso, eu diria. E nós já havíamos começado a usar em agosto, aproximadamente, né? E tem sido usado com muito sucesso. Com isso, a gente tem evitado, em muitos casos, a intubação. Só que os empresários de Santa Rita, de vários profissionais de vários segmentos, a gente conseguiu recursos e inclusive, o Banco Sicoob doou um equipamento, né? E hoje nós temos 3 equipamentos lá no hospital de alto fluxo, né? O equipamento de alto fluxo, ele faz um trabalho similar ao do capacete, eu diria similar, né? Segundo os médicos, é similar. Só que ele é para aquele paciente principalmente para aquele paciente que não se adaptou no capacete, tá? E com a utilização desses instrumentos, a gente tem conseguido uma redução muito significativa no número de óbitos, porque no Brasil o número de óbitos de pacientes entubados está indo na faixa de 70% a 80%, né? É altíssimo, né? E se a gente consegue evitar que o paciente seja entubado, a gente aumenta muito a chance dele de passar pelo Covid sem maiores problemas, né? Eu gostaria de dar um exemplo, né? Tem uma pessoa amiga nossa que há algum tempo ele teve Covid e como ele tem comorbidades, ele levou o oxímetro e ficou usando o oxímetro. Aí todo dia eu ligava para ele e perguntava: escuta, como é que você está? Ah, estou bem, né? Só que o problema é que a Covid a fase mais crítica é do 7º ao 10º dia, né? Ela vai crescente até o 10º, depois o vírus começa a diminuir, né? A quantidade de vírus no organismo começa a diminuir. Então, ele foi tal, estava indo bem. Quando chegou no 10º dia, ele me ligou no final da tarde e disse assim: olha, Marcos, até pouco tempo atrás, a minha oxigenação estava 98, e agora caiu para 90. O que eu faço? Eu falei: espera aí, que eu vou ligar lá no hospital e vou conversar com o médico. Eu conversei com o médico, falei: olha, o que faz? O cara é grupo de risco, a pessoa é grupo de risco. Ele falou: não, imediatamente ele tem que vir para o hospital. Aí falei com ele: vai imediatamente para o hospital. Ele veio para o hospital, tá? Ele veio para o hospital e levou 1 hora e pouco. Quando ele chegou no hospital, a saturação de oxigênio dele já tinha caído para 80. Tá? E ele foi internado, e foi em função das comorbidades dele, também do estado geral que ele estava ali, que exigia um cuidado maior naquele momento. Ele foi internado na UTI no dia seguinte, ficou na UTI, acho que uns 8, 10 dias, né? E felizmente saiu, está bem, está em casa e já totalmente recuperado, né? Mas uma coisa que o médico me falou no dia, ele falou assim: olha, felizmente ele chegou na hora certa, porque se chegasse amanhã de manhã, talvez não desse tempo, né? Então, esse é um ponto importante. As pessoas não imaginam. Na Covid, eu sei um caso de pessoa que o familiar estava em casa, falou: eu vou deixar para levar amanhã, quem sabe se melhora até amanhã. Quando ele levou no dia seguinte, a pessoa já estava praticamente morrendo, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. O tempo é fundamental, a rapidez é fundamental. Tanto é que na UTI nós temos casos de pacientes que vieram de fora para cá. E o índice de óbitos dos pacientes de outras cidades é maior do que dos pacientes de Santa Rita, porque o tempo que se leva até ele conseguir a vaga e vir, eles já chegam aqui em estado muito mais grave, né? Então, esse é um ponto que eu acho, eu até comento às vezes, falo assim: eu não sei o que seria da gente em Santa Rita se nós não tivéssemos UTI aqui.
tá? Porque hoje está difícil conseguir transferência. E o que acontece? A gente está podendo atender com agilidade as pessoas, e isso reduz muito, é menor. Mas Santa Rita tem um dos menores índices da região, e no mês de maio, o nosso índice aqui foi 1,58%. Nós tivemos o nosso número de óbitos em relação ao número de casos, foi 1,58%. A média no Brasil é na faixa de 2,5%, 2,6%. Esse índice, né? E ele eu te diria que foi, pelo menos de cidades aqui que a gente acompanha, foi o menor de todos, né? E eu diria para você que, na minha opinião, o que explica isso é, sobretudo, a utilização dessas alternativas que eu coloquei para evitar intubação. Isso ajuda muito. Outra coisa que a gente utiliza aqui o protocolo que é uma recomendação do Einstein para um grupo de hospitais filantrópicos do SUS, né? E que arrecada de carnê lá 700 mil por mês, né? E aqui a nossa arrecadação não chega a 10% de Baipendi, né? Mas lá eles têm um hospital de primeira linha, super bem equipado, graças a isso, que há anos eles têm essa arrecadação elevada, né? Então, a gente acredita o seguinte: o nosso plano, né, de ação, digamos assim, é que, primeiro, nós temos que fazer com que as pessoas acreditem no hospital, para que elas tenham a gente tem que resgatar a credibilidade do hospital e temos trabalhado arduamente para isso. E, na medida que a gente consiga esse resgate, as pessoas vão estar mais propensas a nos apoiar. E é isso que a gente acredita. E eu fiquei extremamente feliz quando a gente fez essa campanha para, inclusive, dois empresários, né, o Dudu Schmidt Silva lá e o Almir Furtado, que coordenaram para a gente, e que a gente conseguiu uma adesão maciça, né, que a gente comprou os equipamentos e os recursos que a gente conseguiu, que foram arrecadados, vão nos ajudar, porque nós temos que montar um laboratório para o hospital, vão nos ajudar nisso, né? Mas a gente tem coisas importantes, por exemplo, tem o deputado Bilac Pinto, sempre tem conseguido emendas com apoio financeiro ao hospital. Tem um outro deputado chamado Gilberto Abramo, que ele era deputado estadual, agora ele é deputado federal, também eles têm apoiado sempre o hospital. Agora, recentemente, os dois conseguiram verbas para o hospital, isso tem sido importante, né? E os recursos do SUS, que com a UTI a gente passou a receber um volume maior de recursos, inclusive, no início da implantação da UTI, houve uma verba para a implantação, que nos ajudou também em relação a várias despesas que nós precisávamos fazer, né? E, sobretudo, uma gestão assim, sabe, mas uma gestão extremamente cuidadosa